Atenção mulheres, já ouviram falar de Amora-Miura com isoflavona? Considerado um ótimo repositor hormonal natural, Amora-Miura combate a irritabilidade, tensão pré-menstrual ou tensão nervosa, combate sintomas da menopausa e ajuda a combater o estresse. Amora-Miura com isoflavona combate colesterol ruim e é um produto feito especialmente para você mulher. Fale conosco pelo WhatsApp 987763030, 987763030, 987763030. Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030, 987763030. Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Levante as mãos e fale: prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa. Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está na TV Metrópole, canal 16. Mais uma edição do Manhã de Bênçãos está entrando no ar. Eu sou Breno Almeida, é um prazer ter a sua companhia nessa programação maravilhosa. Quero pedir a você, dá tempo ainda, hein? Você ligar para alguém, mandar uma mensagem no WhatsApp, falar para o teu vizinho, sintonizar aqui na TV Metrópole, canal 16, para ouvir uma mensagem, para ouvir testemunhos, para ouvir a resposta do quadro Sem Papas na Língua. Tudo isso daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Mas antes, eu quero iniciar mandando um cheiro, um abraço para você que esteve ontem, na quinta-feira de campanha no Ministério Nova Vida, quinta-feira libertando a minha família do cativeiro. Foi um daqueles cultos, olha, céu na terra, tremendo. A palavra falou aos nossos corações, o momento de clamor foi poderoso, tremendo, gente chorando, derramando o coração na presença de Deus. Foi algo assim do céu, extraordinário. Por isso eu quero te fazer um convite. Domingo temos cultos, 3 horários para você estar conosco. Separa o melhor horário para você estar na igreja, buscando ao Senhor. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, é o devocional. Pastor Márcio Prado está aguardando você lá na Vila Peri, na Cônego de Castro, 19h20. 8h30 da manhã. Começa cedo, termina cedo. É um excelente horário para você estar conosco. Você quer um pouquinho mais afastado de Fortaleza? Vem estar conosco no domingo pela manhã. Domingo à tarde, às 17h30. É no Maracanaú à tarde, hein? 17h30, 5h30 da tarde, Avenida Padre José Holanda do Vale, 1555. Também com o pastor Márcio Prado pregando a palavra de Deus, orando, clamando e apresentando a tua família ao Senhor. E o terceiro culto do domingo é lá na Vila Peri, na Cônego de Castro, 19h20, também com o pastor Márcio Prado pregando a palavra de Deus. Culto do mover de Deus, culto de celebração, de festa, culto da família no domingo. Então anotou aí, são 3 horários. Devocional, 8h30 da manhã, Vila Peri. Às 17h30, grande culto do mover de Deus em Maracanaú. E às 19h30, novamente lá na Vila Peri, na Cônego de Castro, 19h20. E nos 3 cultos, pastor Márcio Prado estará pregando a palavra de Deus. Então não fica de fora. E eu quero desafiar você. Nesse domingo, meu irmão, chama alguém, convida alguém, traz alguém para estar junto com você na igreja. Aquela pessoa que você conhece que está afastada, que está distante dos caminhos do Senhor, aquela pessoa que está passando um problema, uma dificuldade com os filhos, no casamento, na família, as portas estão fechadas. Eu tenho certeza, meu irmão, que você será um anjo, será uma resposta de Deus para essa pessoa. Então convida, já faz o convite hoje, sexta-feira, já liga para ela, manda uma mensagem, convida ela para estar domingo na igreja. Se cada uma pessoa que estiver me ouvindo agora trouxesse uma pessoa no domingo, eu tenho certeza que seria uma alegria no coração de Deus, porque você seria um instrumento poderoso usado por Deus para alcançar as vidas. Então vamos fazer isso? Quero desafiar você. Vem para a igreja, traz mais um, convida o vizinho, o amigo do trabalho, da faculdade,
traz essa pessoa. Arrasta mais alguém, coloca no teu carro e traz para a igreja, porque eu tenho certeza que vai ser um domingo maravilhoso na presença de Deus, tá bom? Agora já vamos ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Márcio Prado. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10. Aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábola? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está... Não ouvi. Pois o coração deste povo está... E ouviram de má vontade com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Até aqui. Eu estava essa semana em casa com a minha lourinha e a gente começou a gente entrou num assunto sobre pessoas que receberam um dom de Deus de cantar, pessoas que Deus deu a elas a voz como um instrumento para alcançar vidas, para curar almas feridas. E nós começamos a falar sobre essas pessoas, e entrou um assunto sobre uma cantora americana que vendeu em toda a sua trajetória profissional, olha para cá, 200 milhões de cópias, quase a população do Brasil. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Essa cantora vendeu 200 milhões de cópias. Até hoje não se encontrou no mundo alguém que tivesse uma voz que pudesse concorrer, se comparar, alcançar as notas que ela alcançava, fazer tudo o que ela fazia com a sua voz como um instrumento. E essa moça, essa cantora americana, ela começou a cantar na igreja. Vinha de uma família evangélica, sua mãe foi uma grande incentivadora, e na igreja ela aprendeu as suas primeiras notas musicais. Na igreja o seu dom foi despertado. Deus deu a ela um dom. A Bíblia diz que Deus dá dons até os ímpios. Então Deus deu a ela uma voz, e acredito eu que o propósito de Deus para a vida dela é que aquela voz fosse usada como um instrumento poderoso de cura, de libertação, como uma ferramenta poderosa de Deus para alcançar vidas. Mas ela logo cantava muito e logo foi assediada pelo mundo secular. Muitas propostas, um empresário com muito dinheiro, e ela foi logo alcançada pelo mundo secular e deixou a igreja e foi cantar no mundo secular. E se eu não me engano, depois você pode até pesquisar e me corrigir, no primeiro disco dela, ela vendeu, acho que foi 12 ou foi 14 milhões de cópias. E aí ela se tornou uma figura conhecida nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Sua carreira foi sempre cheia de altos e baixos. Ela era uma pessoa que tinha sérios problemas de vícios. Quando ela se casou com um rapper americano, um cantor de rap americano, aí foi que a sua vida e sua trajetória entrou em declínio.
porque ele era um famoso usuário de drogas, e ele ofereceu para ela e envolveu a vida dela e mergulhou mais ainda e foi o responsável por ter mergulhado mais ainda a vida dela no vício da droga. Várias internações em clínicas psiquiátricas caríssimas, várias tentativas de recomeços, fracassos após fracassos, mas mesmo assim ela se recuperava um pouco, melhorava e vendia mais 20 milhões de cópias em outro disco. Participou de alguns filmes, foi também uma grande atriz, casou com esse rap americano, teve uma filha, só teve essa filha, e quando ela tinha 48 anos de idade, ela estava se preparando para um evento nos Estados Unidos, e estava hospedada num hotel, e nesse hotel ela morreu afogada na banheira do quarto do hotel. Aos 48 anos, ela teve uma overdose, ficou muito drogada, uma quantidade muito grande de droga no seu sangue, ela desmaiou na banheira e se afogou e foi achada morta na banheira do quarto. Eu não sabia, eu soube ontem. 2 anos após a sua morte, a sua filha, que tinha 22 anos, tinha 20 anos quando ela faleceu, 2 anos após, a filha tinha 22 anos, a sua filha morreu igual a mãe, drogada e afogada na banheira do próprio quarto, do mesmo jeito que a mãe morreu. Acredito que muitos sabem de quem eu estou falando. Eu estou falando de uma cantora americana chamada Whitney Houston. E eu poderia ter trazido muito mais exemplos para a gente hoje pensar junto sobre esse tema que eu acho tão importante e tão despertador, que é o tema dos vícios. Olha para cá, porque quando se fala de vícios, pronto, Wagner, pode tirar, viu? Quando se fala de vícios, se imagina logo e se pensa logo em vício do álcool. Eu acredito que muita gente aqui sofreu com esse problema, como eu também sofri. Eu carrego comigo todas as sequelas de um filho que cresceu em um lar em que o pai era alcoólatra, e meu pai fazia coisas terríveis, eu não vou falar disso hoje. Pensa-se logo no vício da droga, da cocaína, da heroína, do crack. Quando se fala de vícios, já se pensa logo no vício da prostituição, no vício da pornografia, da pedofilia, nessas cadeias. Mas existem outros vícios que são muito mais perigosos, que atuam na nossa vida de maneira muito sutil, de maneira muito disfarçada, situações que estão presentes na nossa vida e a gente de repente não se desperta, não consegue discernir, não consegue mudar. E eu pergunto para você, por que muitas pessoas não conseguem se firmar? Por que muitos na igreja não conseguem permanecer? Por que outros nunca conseguem recomeçar? Ensaiam um recomeço, querem, têm desejo, mas não tem constância, não tem força. E aí eu queria conversar com a igreja sobre um vício que eu considero para a minha vida, eu não sei para a sua, mas eu considero um vício muito perigoso, que talvez você não dê muita importância, mas eu vou explicar para você o porquê que é perigoso. É o vício da preguiça. Graças a Deus que ninguém aqui é preguiçoso, mas é um vício chamado vício da acomodação. É se acostumar com certas situações, é se acostumar e se moldar a um estilo de vida, é alimentar um estilo de vida improdutivo. De repente você não entendeu que Deus tem sonhos para você, Deus tem projetos para você, Deus já preparou tudo, já está tudo preparado, todas as promessas de Deus e tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, já está tudo preparado. Só
só falta ser alcançado por você. Mas algumas pessoas se anularam, se acomodaram, estagnaram e passaram a viver numa mesmice e alimentar essa mesmice. E aí, sem perceberem, um vício chamado vício da acomodação, da preguiça, começou a estagnar a sua vida. Porque olha, todo vício vai trazer, e funciona para trazer três coisas. Primeiro, estagnação, paralisia. O vício paralisa. Quem aqui nunca ouviu falar da história de um sujeito que é um excelente mecânico? Ninguém faz um motor como ele faz. Ninguém tem um dom, a habilidade que ele tem. Ele sabe consertar um motor como ninguém. Mas você corre o risco de deixar o carro lá e o carro passar um ano lá. Porque ele não vem trabalhar. E ele não vem trabalhar porque o vício não deixa ele trabalhar. O vício não deixa ele crescer. O vício não deixa ele produzir. O vício não deixa ele ganhar dinheiro e sustentar a sua família da melhor forma possível. O vício consome tudo que ele tem. Todo vício consome tudo que a pessoa tem. Consome o dinheiro, consome o relacionamento, destrói a alma, destrói a família. Todo vício faz isso. Paralisa a vida. Deixa a vida atrofiada, paralisada. O vício, ele transforma a vida numa vida improdutiva e leva as pessoas para um estado de frustração. E a frustração encaminha a pessoa para um estado depressivo. O que é frustração? São as decepções com os fracassos da vida. A pessoa vai fracassando e vai ficando frustrada. Vai fracassando, faculdade fracassou, comércio fracassou, empresa fracassou, casamento fracassou. Frustração. Frustração joga a pessoa num buraco profundo de depressão. Ora, quando eu falo de vício, eu preciso chamar a sua atenção. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Esse vício da acomodação, ele tem como principal objetivo transformar você em uma pessoa fria espiritualmente. Ele tem como principal objetivo arrancar você, distanciar você da presença de Deus. Então esse vício da acomodação, ele é cheio de estratégias. Ele trabalha com muita malícia, com muita estratégia. O vício da acomodação faz você perder seu tempo com coisas inúteis, consumindo lixo, ocupando a sua mente e horas de conteúdo inútil. Ora, esse vício trabalha da seguinte forma: você não tem tempo para orar, você não tem tempo para buscar Deus na palavra, você não tem tempo para acordar mais cedo antes de trabalhar, ter ali 10 minutos de oração, mais um louvor, mais uns 15 minutos de palavra de Deus e ter um dia vitorioso. Você não tem tempo quando chega do trabalho para tomar um banho, pegar sua Bíblia, ir para um lugar secreto, um cantinho da sua casa e se alimentar da palavra de Deus por mais 20 minutos, louvar, orar e se preparar para dormir. Você não tem tempo para isso. O seu tempo é para as séries do Netflix. Você assiste 10 horas de Netflix e é incapaz de passar 10 minutos de joelhos. Alguém está me ouvindo aqui? São 10 horas, maratona de série, 10 horas consumindo uma série, um capítulo após o outro, mas é incapaz de passar 10 minutos de joelho. Ora, é Instagram, é Face, são os grupos do WhatsApp, são as novelas, é o YouTube, é os amigos, é as demandas sociais da vida, e você de repente vai se tornando e se transformando numa pessoa acomodada. Deus, Bíblia, é só no domingo, tira a poeira da Bíblia, vai lá, até está aqui uma sozinha aqui, tira a poeira da Bíblia, vai, limpa a Bíblia para vir para a igreja, no domingo. Sua religiosidade é pragmática, é cumprir tabela. Hoje eu vou para o culto para cumprir tabela. Mas aí, é como diz o profeta Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim.
porque a gente, sem perceber, de maneira muito sutil, e o inimigo trabalha com sapatinho de lã, silenciosamente ele vai entrando na vida, vai demarcando território, vai dominando áreas da vida, e você está dormindo o sono da negligência, ficando cada vez mais distante de Deus. Não tem mais aquela paixão, não tem mais aquele ardor, aquele desejo, não tem mais aquele choro, aquele quebrantamento, aquela sede da presença de Deus, aquela vontade de estar nos átrios da casa do Senhor. Não tem mais. A religiosidade é vazia, pragmática. Chega na igreja pedindo a Deus que o culto termine logo, pedindo a Deus para ir logo para casa. E você não percebe que esse estado de frieza espiritual, esse distanciamento, esse conceito de que dá para servir a Deus de qualquer jeito, ou servir a Deus do meu jeito, e não é do meu jeito, é do jeito de Deus, esse conceito de que dá para viver o melhor dos dois mundos, esse conceito que dá para agradar gregos e troianos, que dá para estar na igreja e fazer a vontade do inimigo quando não está. Esse conceito é muito maligno e torna a sua vida vulnerável aos ataques de Satanás. Ora, olha para mim, ninguém aqui é super crente, ninguém aqui, nem eu e nem você, estamos acima do bem e do mal. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: eu nunca vou cair. Você não cai se você estiver firme na presença de Deus. Se você estiver vivendo um processo de frieza espiritual, facilmente o inimigo laça você. Se você estiver alimentando um processo de frieza espiritual, facilmente você cai na armadilha do inimigo. E não tem ninguém aqui bom demais para dizer: eu não. A Bíblia conta a história de um homem que, quando Deus olhou para esse homem, ele era um menino. E Deus olha para esse menino e diz assim: eu escolhi um homem segundo o meu coração. Ora, para Deus olhar para um homem e dizer que esse homem é segundo o coração de Deus, é porque o coração desse homem estava alinhado com o coração de Deus. Nele havia pureza, nele havia santidade, nele havia honestidade, nele havia retidão, nele havia verdade. Deus olha para ele e diz assim: escolhi um homem que é segundo o meu coração. Ora, ninguém acreditava nele, nem o seu próprio pai acreditava nele, nem a sua própria família acreditava nele. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi, a primeira coisa que Jessé pensa é o seguinte: é Eliabe. Eliabe era bonitão, tipo assim como eu, alto, bonito. Brincadeira. Jessé pega os seus filhos, escolhe o primeiro, Eliabe. Já é homem de guerra, já luta na guerra, já é um cara que tem músculo, tem força, tem porte de rei, tem aparência de rei. E aí o pai chama Eliabe. Samuel olha e pensa assim: é ele mesmo. Aí Deus fala assim: não é não, Samuel, não atente para a sua aparência, eu não escolhi esse. O homem olha para a aparência, mas eu vejo é o coração, não é esse. E aí passam todos os filhos, olha para cá, passam todos os filhos de Jessé, e Samuel diz: não pode ser. Acabaram todos os teus filhos? Aliás, Samuel diz: acabaram todos os teus filhos? E Jessé diz assim: só resta um. Mas não pode ser. É um menino, é um esqueleto humano, é dessa grossura. É um menino velho, um esqueleto humano. Os cabelos avermelhados, queimados do sol. É só um vem. Não pode ser. Então Samuel disse: manda chamar. Eu só vou sentar à mesa quando esse menino chegar. Aonde ele está? Ele está apacentando as ovelhas no deserto. Ele está trabalhando. Diga isso: Deus não usa gente desocupada. Diga isso: Deus não usa gente desocupada. Deus não usa gente preguiçosa. Deus não usa gente acomodada. Ele está onde? Ele está trabalhando. Manda chamar ele. Olha para cá. Quando Davi chega, olha para cá. Quando Davi chega,
que se apresenta ao profeta Samuel, o profeta olha e diz: é esse, foi esse que Deus escolheu. A família diz: não pode ser. Os irmãos de Davi ficam inconformados com a situação, o pai e a mãe ficam sem entender nada, e aí o profeta unge Davi, e o Espírito de Deus se apodera de Davi, e aí vocês conhecem a história. Davi vence o gigante Golias. Davi olha para aquele homem com 4 metros de altura, quase a altura dessa caixa de som aqui, ó. Já pensou? Você acredita nisso? Era 4 metros de altura, a altura do gigante Golias. Olha o tamanho das costas do homem, olha o tamanho das pernas do homem, os braços do homem. O exército de Israel, alguns homens urinavam na roupa, os homens corriam de medo, passavam mal. Acho que 4 metros de altura é isso aí mesmo, né? Mais ou menos, a altura dessa caixa de som. Você tinha coragem de encarar? Eu saía correndo, não vou mentir, um homem desse tamanho. Mas Davi diz assim: quem é esse aí? Eu vou contra ele. Eu vou. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou entregar a carne dele para os urubus comer. Eu vou contra ele. Ora, todos conhecem a história. Davi mata Golias. Davi se torna uma figura famosa em Israel, se torna um homem de guerra conhecido. As mulheres de Israel cantam: Saul mata 1000, porém Davi mata 10.000. Saul mata 1000, é um grande guerreiro, porém Davi é um guerreiro 10 vezes melhor do que Saul. Como pode? Você lembra como eram as guerras naquele tempo medieval? Que um exército, você nunca viu um filme não? Olha para cá, você nunca viu um filme não? Um exército ficava de frente para o outro, o escudo aqui, a espada aqui, e ficava aquele exércitozão, 1000 homens de um lado, mais 1000 do lado de cá, um olhando para o outro, aí se misturava. Você nunca viu nos filmes não? Olha para cá, era assim. Davi, olha para cá, nunca foi ferido na guerra. Não há nenhum relato bíblico que Davi tenha sido atingido por uma flecha, ou por uma lança, ou por uma espada. Ele entrava e parece que ele era como um fantasma no meio da guerra. Os homens não conseguiam acertá-lo. Parece que tinha um monte de anjo ali ao redor do Davi. Olha para cá. Aí ele escreve um salmo, e no salmo ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente que o Senhor te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Não temerás ao terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a praga que destrói o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, Israel tem um grande guerreiro. Não é um gigante, é um homem pequeno, não é um homem musculoso, é um homem normal, mas cheio do Espírito Santo, e com um dom, um talento, uma habilidade de guerra, de manejo da espada, de estratégia de guerra, que é algo fora do comum. Deus pega esse homem desconhecido, faz dele rei de Israel, o maior rei que Israel já teve, o rei Davi. De repente, Davi é um homem rico, olha para cá, é um homem bem sucedido, é um homem que se pode dizer assim, que profissionalmente alcançou tudo na vida que um homem poderia alcançar: fama, notoriedade, riqueza, fortuna, tem esposas, tem filhos e filhas, um homem de sucesso. Um homem bem sucedido. Quem colocou Davi no trono de Israel? Deus. Quem ungiu Davi? Deus. Quem capacitou Davi?
Deus. Quem deu a ele dons e habilidades? O Senhor. Quem deu a ele sabedoria? O Senhor. Quem deu a ele força? O Senhor. Quem o colocou no topo? O Senhor. Mas Davi, olha para cá, começa a sofrer de um problema presente na vida de muita gente. Ele começa a alimentar um vício chamado preguiça, um vício chamado acomodação. Todos os exércitos de Davi estão no fronte, todos os generais e comandantes de Davi estão na guerra, e Davi está onde? Davi está em casa, Davi está de férias. Diga isso, ninguém tira férias da vida espiritual, diga isso, ninguém tira férias, né? O inimigo das nossas almas, ele trabalha ininterruptamente, ele não tira, Satanás não tira férias. Davi está de férias, ele poderia estar lá no campo de batalha, influenciando seus homens, sendo para eles um exemplo, sendo para eles uma referência. Ele está de férias. É como você ter uma empresa e você não vai mais, você entrega a empresa na mão dos outros. Você tem uma loja e você entrega a sua loja na mão dos outros. Você tem uma igreja e você entrega seu ministério para os outros cuidar, você não vai mais na sua igreja. Então ele está lá acomodado, e de repente ele dorme o sono da tarde. Aqui ninguém faz isso, né? Aquele cochilo depois do almoço, ninguém aqui é preguiçoso para fazer isso. Ele dorme aquele cochilo, estou brincando, viu gente? Ele dorme aquele cochilo depois do almoço. Olha para cá. Aí ele acorda depois do almoço, lá pelas 4 e pouco da tarde, vai se espreguiçar na varanda, e quando ele olha para baixo, ele vê uma mulher muito bonita tomando banho, nua, despida. Se ele tivesse cheio do Espírito Santo, se ele tivesse na presença de Deus, ele teria dito: está repreendido, Satanás. Ô menino, dá ordem para essas vizinhas aqui não tomar banho nua no quintal não, que eu não quero pegar mais nenhuma vizinha nua aqui no quintal não, acabar com isso. Tá, Deus me livre, Senhor, está repreendido. Eu lá quero trazer isso aí é inferno, isso aí é problema. Eu quero ficar livre desse inferno. Eu lá quero me envolver com uma situação dessa. Está repreendido. Isso é laço do diabo, isso é cilada do inimigo. Está repreendido. Mas Davi não fez isso. Ele foi lá e ficou olhando, e ficou olhando, e ficou desejando. E aí ele pensou assim: vou pegar essa mulher. Alguém diz assim: não faça isso. É mulher de um homem que é fiel a ti, é esposa de Urias, o Eteu. Esse homem dá vida por ti, esse homem está lá na guerra lutando por ti, mas ele está caído da presença de Deus, ele está afastado da presença de Deus. E tragédias, irmão, olha para cá, tragédias podem ser inevitáveis, eu sei disso. Existem tragédias que só quem pode evitá-las é Deus através dos livramentos. Porque, por exemplo, você vai aqui no seu carro, um camarada vem bêbado, avança o sinal vermelho, uma preferencial, e bate no meio do seu carro. Tem como você evitar isso? Só se for Deus. Tem como você evitar de um avião cair? Só se for Deus. Tragédias às vezes são inevitáveis, mas tragédias podem ser construídas. E nós podemos ser os construtores das nossas próprias tragédias, porque Davi foi o construtor da sua tragédia. Não é de uma vez, não é de uma hora para outra, é algo que vai se construindo com o passar do tempo, através de escolhas e decisões erradas. Então Davi se envolve com essa mulher, e começa a ter um caso com ela, e os seus guardas, os guardas da escolta do palácio, os guardas da escolta do rei, começam a comentar: poxa vida, o rei decepcionou. Eu pensei que o meu rei era um homem de Deus, eu pensei que o meu rei era um homem justo, um homem sério. O meu rei está cometendo. Olha, se essa mulher fosse, segundo a lei, se essa mulher fosse apanhada em adultério, ela tinha que morrer apedrejada. Davi tinha que morrer porque era um adúltero, se fosse para cumprir a lei. Mas Davi está ali, e a sua escolta real, os seus homens, estão falando, estão decepcionados com ele. É motivo de frustração para os seus homens. Poxa, eu tinha uma expectativa sobre o meu rei.
achava que ele ainda era um homem cheio da unção, cheio do Espírito Santo, e eles descobrem que o rei está caído. Então Davi começa a alimentar a situação, e aí a mulher engravida, a mulher embucha, e quando a mulher embucha, Davi se vê em apuros, porque ele diz assim: o meu pecado vai ser descoberto, eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que criar uma situação. Aí ele começa os seus atos de maldade, de mau caratismo, de cafajestagem. Ele manda chamar Urias, para que Urias tire férias, manda chamar Urias, tira Urias lá do campo de batalha, faz Urias voltar, e o interesse dele é que Urias vá para casa, mate a saudade da sua esposa. De repente aí vai ter uma diferençazinha de 1 mês ou 2, faz de conta que o menino nasceu com 7 meses, Urias coabitou com a esposa, então o filho não é dele, o filho é do Urias, e está tudo tranquilo. Só que tem um problema, Deus vê. Amém? Por favor, diz isso: Deus vê. Não há nada que você pense, não há nada que você fale, não há nada que você faça, que os olhos de Deus não te alcance. Deus vê. O problema é esse, é que Deus vê. Olha para cá. Então Davi chama Urias: Urias, vá para casa. Urias diz assim: não é justo, os meus irmãos morrendo no campo de batalha, e eu em casa, no bem bom com a minha esposa, enquanto os meus irmãos estão na guerra. Não vou para casa. Dormiu no pátio junto com os soldados do rei, junto com a escolta do rei, ficou lá dormindo junto com os guardas do rei, e não foi para casa. Alguém chegou e disse: meu rei, Urias não foi para casa. Urias não foi para casa. Então Davi fica assim pensando: meu Deus, chama ele aqui, enche a cara de Urias de vinho. Urias fica cheio dos pau, e Davi pensa assim: um homem cheio dos pau, há muito tempo longe da esposa, ele vai cair em cima dela, ele vai para casa. E Urias fica cheio dos pau e capota lá na calçada do palácio, junto com os guardas do rei, mas Urias não vai para casa. Então Davi tem uma ideia brilhante, escreve uma carta para o seu comandante Joabe, e Urias é o próprio correio, é ele que leva a carta. Ele é tão honesto que ele não ousa ler o conteúdo, ele não viola a carta, ele não viola a correspondência, ele pega aquela correspondência e leva, e na carta está escrito: Joabe, coloque Urias no fronte, coloque Urias lá no campo de batalha, e quando ele estiver lá, dê uma ordem ao exército que recue, para que ele morra lá sozinho. Joabe lê aquela carta e acha estranho aquilo. Naquele momento, Joabe perde o respeito por Davi. Naquele momento, a relação de Davi e Joabe ficou meio que quebrada. Depois, no futuro, em outra pregação, eu explico por quê. Quando Joabe lê a carta, como ele é um comandante, ele obedece. E ele faz do jeito que mandou Davi. Urias está lá, guerreando lá. Urias está cercado de inimigos, lutando na guerra, e quando Urias olha para trás, ele vê que todo mundo foi embora, e ele ficou sozinho para morrer. Então Davi usa dessa artimanha para matar Urias. Isso começou com o quê? Me lembra aí? Frieza? Me lembra aí? Frieza? Como é que começou essa história? Frieza? Como é que alguém que é segundo o coração de Deus, olha para cá, um homem que é segundo o coração de Deus, se descaracteriza de tal forma que se transforma num monstro, se descaracteriza de tal forma que se transforma numa fraude, num mau caráter, que para todo mundo parecia ser uma coisa, mas na intimidade era capaz de coisas malignas e perversas. Urias morre, e Davi passa a viver tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Está tudo muito numa boa, só que tem um problema. Deus vê. Amém. Sacode quem está do teu lado. A grande questão é essa, que Deus vê. Ele vê tudo, Ele sabe tudo.
Ele sabe quem você é aqui, Ele sabe quem você é quando você está sozinho. Ele sabe aonde você anda, com quem você anda, o que você faz. E você pode esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém esconde. Davi está lá um dia, no seu trono, sentadão lá no palácio, uma fila de gente para ele atender. Ele é rei, ele tem que julgar a causa do povo. De repente aparece um homem lá no meio da multidão, lá por trás, um homem de baixa estatura, é o profeta Natã. Natã veio visitar o rei. O rei olha para Natã e se alegra. Epa, está repreendido. Natã, aparece Davi. Natã, venha meu profeta, venha. O que é que eu posso fazer por você? Ele disse, olha para cá gente, tá bom, olha para cá. Vai cair não a caixa, olha para cá. Ele olha para o profeta e diz, o que é que o meu profeta deseja? O Natã disse, rei, eu trouxe uma causa para o senhor julgar. Eu estou muito inquieto com o problema. Eu estou muito inquieto com a situação. E eu trouxe uma causa para o senhor julgar. É porque tem um homem aqui no reino, um homem muito rico, um homem que tem muitas posses, um homem que tem muitas propriedades, muito dinheiro, muito poder. Esse homem possui muitos rebanhos, muita riqueza. E esse homem tem um servo que trabalha para ele há anos. É um homem extremamente fiel a ele. E esse seu servo, meu rei, ele tem uma ovelhinha. Essa ovelhinha é de estimação. Essa ovelhinha dorme na cama com ele e com os filhos. Essa ovelhinha come na mesa com eles. Nasceu dentro de casa, de estimação. E o senhor acredita, meu rei, que esse homem rico recebeu um hóspede? E em vez dele pegar um animal do campo e matar e oferecer para o hóspede, ele pegou a ovelhinha de estimação, matou e ofereceu para o hóspede. Davi, quando ouve essa história, fica furioso. Foi mesmo, Natã? Quem é esse infeliz? Quem é esse infeliz? Que eu vou obrigar ele a pagar 100 vezes mais. É digno de morte um infeliz desse. Natã olha para Davi e diz, esse homem é você. Esse homem é você. E assim diz o Senhor, eu te tirei do anonimato. Você não era nada, você não era ninguém. E eu te dei poder, te dei riqueza, te dei fama, te dei glória. Fiz de ti um poderoso general de guerra, um poderoso homem de guerra. Fiz de você rei de Israel. Te dei esposas, te dei concubinas, te dei filhos e filhas, e muito mais eu te daria se você me pedisse. Mas você, Davi, você desprezou a minha presença, você desprezou a minha palavra, você deu as costas para mim, você abandonou a fé, você esfriou e deixou o inimigo cercar a sua vida. Você não vai morrer. Davi se ajoelhou e disse, eu sou digno de morte, e o profeta disse, você não vai morrer, porque o Senhor já perdoou o teu pecado. Mas a criança que está no ventre de Betseba, essa criança não vai vingar. E a espada jamais se apartará da tua casa. Até hoje Israel vive cercado de inimigos por todos os lados. Nunca a espada se apartou de Israel. É fato. Só que a criança que Betseba estava esperando, ou Betsabá, como queira, a criança nasceu, adoeceu e ficou muito doente, e Davi se cobriu de cinzas, vestiu roupa de saco, se trancou num quarto, jejuou, chorou, clamou, mas a criança morreu. A criança morreu. A criança não sobreviveu. Depois de algum tempo, um dos filhos do rei, olha para cá, um dos filhos do rei, chamado de Aminon, se apaixona pela própria irmã. Quer porque quer a irmã, quer porque quer possuir a irmã. Inventa que está muito doente, pede que a irmã vá até a casa dele para cuidar dele. Ele se aproveita da situação e estupra a própria irmã. É um estuprador, filho do rei.
E a irmã que foi violentada entra numa depressão profunda, quer se matar, quer morrer. Nenhum homem de Israel vai mais casar com ela, é um escândalo. Davi tinha que punir Amnon, tinha que castigá-lo e ser um exemplo, mas o rei não tem mais moral. O rei não tem mais moral para dizer assim: faço o que eu digo, mas não faço. Não, esse conselho não funciona. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O meu filho vai fazer o que eu faço, ele vai copiar o meu exemplo. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não funciona. Então, Absalão, olha para cá, que o nome está quente, não é? Que o nome é Absalom, aquele que promove a paz. Quando Absalão nasceu, o rei segurou e disse assim: o seu nome será Absalom, aquele que promove a paz. Pois é, Absalão foi aquele que promoveu a guerra, porque ele chegou para o pai dele e disse: pai, minha irmã não vai ficar humilhada assim não, pai. Esse cara estuprou a minha irmã, ele vai sair impune. Minha irmã está com depressão, está doente, está querendo se matar, não sai de dentro de casa, está humilhada, todo mundo está falando dela, e esse cara vai ficar impune, pai. O senhor vai empurrar para debaixo, é isso que o senhor vai fazer? O senhor não vai fazer nada. E Davi não faz nada. Então Absalão marca um almoço, chama todos os seus irmãos para o almoço, inclusive o Amnon, e quando o Amnon está sentado na mesa, no almoço, na casa de Absalão, Absalão vai lá e mata o próprio irmão. E aí Davi se revolta. Davi, eu não quero nunca mais ver Absalão na minha frente. Esqueça que você tem um pai. Eu vou esquecer que você existe. E ele manda Amnon, aliás, ele manda Absalão, que matou Amnon, ele manda para o exílio, para o ostracismo. Alguns anos se passam, mais ou menos uns 12 anos se passam, e Absalão começa a dizer: diga ao meu pai que me receba, diga ao meu pai que eu quero ter uma audiência com ele, diga ao meu pai que eu quero ficar frente a frente com ele, diga ao meu pai que ele me receba, nem que seja para ele tirar a minha vida, diga ao meu pai que me receba, nem que seja para ele me matar. Então Joabe traz os recados de Absalão, e Davi disse: eu não quero mais conversa com ele, eu não quero mais ver ele na minha frente, eu não quero mais, ele morreu para mim. Davi dá o desprezo, permite que Absalão volte até a morar em Israel, mas dá o desprezo para Absalão. Absalão quer ter uma conversa com o pai, quer lavar roupa suja, quer pedir perdão, mas o pai vai sendo indiferente com ele, então ele vai ficando revoltado, ele vai alimentando essa revolta. Então, para todo mundo que ele chega, ele envenena. Para todo mundo que ele chega, ele fala mal do pai dele. Para todo mundo que ele chega, ele vai lá contaminando. A insatisfação dele vai contaminando todo mundo. O rei não está preocupado com ninguém, o rei não quer saber de ninguém, o rei só quer saber da prostituta dele, o rei não quer mais julgar a causa de ninguém, o rei só existe Betsabá, o rei não liga mais. E aí, ele foi causando uma divisão. Os agricultores, os camponeses, começaram a ficar do lado de Absalão, e Absalão provoca a primeira guerra civil, uma guerra contra o próprio pai. Absalão forma um exército, só que o exército de Absalão é um exército de agricultor, e o exército de Davi são homens de guerra. Os valentes de Davi, você nunca ouviu falar dos valentes de Davi? Cada um tem uma história. Samar, um valente de Davi, um só, para defender um campo de lentilhas, lutou sozinho contra um exército inteiro e venceu. Então os homens de Davi eram homens preparados. O exército de Absalão começa a perder a guerra, e Absalão era alto, e a Bíblia diz que ele era bonito, do alto da cabeça até a planta do pé. Absalão era, e ele era nazireu, ele tinha um voto de nazireu, seus cabelos eram longos. Absalão monta numa mula e sai fugindo da guerra, porque os homens de Davi estão atrás dele, pega e não pega, e ele sai fugindo na mula, se engancha pelos cabelos e fica enganchado numa árvore. Então alguém diz assim: Joabe, Absalão está ali, enganchado. E então Joabe vai até lá e dá ordem para que matem Absalão. E alguém vai lá e mete a espada no peito de Absalão e mata Absalão. E o rei está no local esperando notícia.
E lá vem a notícia, vem os mensageiros, e o rei fica perguntando, olha, ele não quer saber da guerra, ele não quer saber quem ganhou, quem perdeu. Ele pergunta, o meu filho Absalão, porque Davi tinha dado uma ordem, não toquem na vida do filho do rei. Ele tinha dado uma ordem para todos os seus generais, não toquem na vida do filho do rei, tragam ele para mim vivo, eu quero que vocês tragam ele para mim vivo. Só que Joabe não obedeceu a ordem, dessa vez ele não obedeceu, ele tinha perdido o respeito por Davi. Então eles matam Absalão, e quando Davi recebe a notícia, oh rei, nós fomos vitoriosos, rei, nós vencemos a guerra, rei, vamos celebrar, vamos fazer festa, nós vencemos a revolta dos inimigos. E Davi pergunta, e o meu filho Absalão? Então alguém diz para ele, que seja feito com aquele jovem, seja feito com todos os inimigos do rei, Absalão está morto, meu rei. Então Davi rasga as suas vestes, rola pelo chão, ele chega a uivar, ele tem, sabe aquilo que o cachorro faz quando está chorando? Ele chega a uivar, rolando pelo chão, gritando, se batendo e perguntando, quem me dera ter morrido por ti, quem me dera ter morrido em teu lugar, meu filho Absalão. Sabe qual é a tristeza de Davi? Sabe qual é a revolta de Davi? É que ele sabe que tudo aquilo que aconteceu era culpa dele. Ele sabe que tudo aquilo que aconteceu foi culpa das suas escolhas e das suas decisões. Ele não trouxe só Betseba para dentro da sua vida, ele trouxe o inferno para dentro da sua vida. Ele trouxe o caos para dentro da sua vida. E toda essa tragédia começa quando ele começa a alimentar a sua frieza espiritual, a sua acomodação, essa vida negligente, essa preguiça crônica, essa má vontade, como diz o texto bíblico. Ouvem, mas entra por um ouvido, sai pelos olhos. Veem, mas não enxergam e não compreendem. Ouvem com dureza de coração, ouvem com má vontade e não aceita os conselhos de Deus e não coloca em prática aquilo que ouve. É o povo que me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Alimentando essa frieza espiritual, se tornando um esquentador de cadeira, um religioso que só vem aos cultos ao domingo, não se envolve com nada, não faz nada, não tem vida íntima com Deus, não tem devocional com Deus, não ora, não busca Deus na palavra, passa 1 hora no culto mastigando chiclete, está nem aí. E a frieza espiritual, e você achando que está tudo bem, e silenciosamente o sapatinho de lã entrando na sua vida e demarcando território. E a gente não entende, e a gente não consegue entender que um dos vícios mais perigosos que pode existir é a acomodação, é se acostumar a não fazer nada, porque para buscar Deus tem um preço, amém ou não amém? Não é fácil, não é coisa de preguiçoso acordar 3 horas da manhã para orar, não é para preguiçoso. Acordar de manhã cedo, se eu saio para trabalhar às 7 horas e acordo às 6, eu vou ter que acordar às 5, porque eu tenho que ter no mínimo meia hora para Deus pela manhã, porque eu estou investindo na minha vida. Quando eu invisto no meu relacionamento com Deus, eu estou investindo no meu futuro, eu estou investindo no sucesso da minha família. Quanto mais na presença de Deus eu estou, mais poder, unção e autoridade espiritual eu tenho. Alguém está me ouvindo aqui? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus te trouxe aqui para dizer para você que Deus está te dando uma chance hoje. Por favor, olhe para quem está ao seu lado e diga isso: Deus está te dando uma chance, porque o inimigo tem cercado a tua vida, e o inimigo só não avançou ainda para destruir tudo, porque Deus tem tido misericórdia e não tem permitido. Porque mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Alguém está me ouvindo aqui, Nova Vida? Será que eu estou falando isso porque eu quero o seu mal? Será que eu estou falando isso para humilhar você, para afrontar você? Tudo já está preparado. Se tem alguém que quer que você tenha sucesso nessa vida, esse alguém é Deus.
Se tem alguém que está disposto a dar a você todas as ferramentas que você precisa para ser um vencedor, esse alguém é Deus. Te dá dons. Se você pedir sabedoria, Ele te dá. Se você pedir para Ele aumentar a sua fé, Ele aumenta. Se você pedir força, Ele te dá força. Se você pedir a Ele capacidade de resistir, de suportar, Ele te dá. E Ele te dá muito mais, até sem você pedir, Ele te dá. Olha para cá. Mas como é difícil romper com os hábitos. Como é difícil a gente arrancar da vida hábitos que são destrutivos e nocivos. Como é difícil a gente implantar uma nova rotina, uma disciplina e fazer diferente. Alguém está me ouvindo? É isso aí, povo de Deus. Depois dessa palavra poderosa com o pastor Márcio Prado, uma mensagem do trono de Deus para a tua vida, você sentiu aí como é a atmosfera, o ambiente do nosso culto? Então convido você pode sentir um pouquinho aí do que é esse clima de unção e de glória. Convido você a fazer parte desse mover, desse avivamento que está acontecendo. Traz a tua família, convida mais alguém. É domingo, no Ministério Nova Vida, o pastor Márcio Prado vai estar nos 3 cultos, hein? 8h30 da manhã, Cônego de Castro, 19h20 na Vila Peri. É o devocional, um excelente horário no domingo, as primícias, ali as primeiras horas do dia, você entregando ao Senhor a tua vida, consagrando a tua vida. Termina cedo, então 8h30 da manhã, devocional. No Maracanaú, qual horário? Às 17h30, Avenida Padre José Holanda do Vale, 15h55. Aí novamente o culto da noite, retornamos à Vila Peri às 19h30, grande culto do mover de Deus, também com o pastor Márcio Prado pregando a palavra de Deus. Cônego de Castro, 19h20. Vem, lembra do desafio que eu lancei aqui no início da programação? Convida alguém, traz alguém, chama aquela pessoa lá especial para você, custa nada você convidar ela. Mas o que ela pode dizer é um não. E tá certo, tá tudo bem, você fez a sua parte, você convidou, você chamou, você foi usado por Deus. Tenho certeza que uma hora ela vai aceitar o teu convite, vai estar na igreja, vai ser alcançada pela palavra de Deus e como a palavra diz, a semente que é plantada, jamais ela volta vazia. Na hora certa, ela vai germinar e você vai ser eternamente grato porque essa pessoa foi alcançada. E melhor dizendo, essa pessoa será eternamente grata a você por um dia ter feito esse convite, tá bom? Então faz esse convite, chama mais alguém para estar no domingo na igreja, junto com você cultuando ao Senhor, tá bom? Eu vou ficando por aqui nessa sexta-feira, o Manhã de Bênção. Na TV, retorna segunda-feira. Mas eu quero te ver na igreja, hein? Quero te ver domingo na presença de Deus. Forte abraço e até lá! Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará a minha entrada e a... A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como é que a gente santifica o corpo? Cuidando bem dele. O seu corpo é santuário de Deus. Cuide da sua alimentação, tenha hábitos saudáveis. E eu estou aqui com um excelente produto para ajudar você a melhorar a sua vida nesse sentido. É a cápsula da oliveira. Ajuda no seu emagrecimento, você quer perder peso? É um excelente produto que vai te ajudar. Ajuda a combater algumas doenças que atacam o coração, atacam o sistema circulatório, atacam os ossos, os rins. É a cápsula da oliveira. É um excelente produto, é imperdível. Você pode adquirir pelo telefone, pelo zap, você liga, a gente manda deixar na sua residência, sem nenhum custo. Basta você entrar em contato com a gente pelo 8776-3030. 8776-3030, você liga e você pode pedir um catálogo com mais informações. Eu indico, esse produto aqui é um produto que eu indico, nosso pessoal vai te atender da melhor forma possível. Pastor, eu estou com medo de ter problemas cardíacos, porque a minha família é toda cardíaca. Pastor, eu estou muito acima do peso e eu quero um produto que me auxilie nessa perda de peso, no emagrecimento. É um produto que vai te auxiliar e não só nesses pontos que eu falei. Existem muitos outros pontos que vale a pena você estudar, pesquisar no YouTube sobre a cápsula da oliveira e você vai ver os benefícios desse produto que você pode usar sem nenhuma contraindicação, tá bem? Entre em contato com a gente pelo 8776-3030 e você vai ver que essa dica é uma dica importante, você pode confiar.